Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do perfil do Salvador. Bem, pessoal, o Salvador, como é que é? Quais são os comportamentos que definem esse tipo de perfil, tá? É uma pessoa que está sempre sobrecarregada, sempre com muitas coisas para fazer. Só que tem um porém. A maioria dessas coisas, eu me atrevo a dizer que 80 a 90% das responsabilidades do Salvador não são coisas dele, da vida dele, tá? Geralmente são coisas de outras pessoas, das pessoas da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. É uma pessoa que tem muita dificuldade de falar não para o outro. Então, quando alguém pede um favor, pede uma ajuda, pede ou joga mesmo uma responsabilidade nele, ele vai abraçando tudo, mesmo que isso o prejudique, tá? Não é que a gente não pode ajudar o outro, muito pelo contrário, a gente pode, é maravilhoso ser generoso, poder ajudar. Agora é muito importante a gente analisar no nosso momento, né? Tem hora que a gente está com muita coisa para fazer, tem hora que a gente não está com muita disposição emocional, com ânimo. Então, às vezes, não seria um bom momento eu me doar para o outro e me prejudicar e passar por cima de mim, às vezes me anulando. Nas relações é muito importante que exista o ganha-ganha, tem que estar bom para mim e bom para o outro. Quando só tá bom para o outro e não tá nada confortável para mim, a gente precisa avaliar o que está acontecendo, né? Porque se eu vou me prejudicando, com medo de me posicionar, de ser verdadeiro, seja falar um não ou falar outra coisa, né? Eu tô muito cansado, eu tô um pouco desanimado, posso te ajudar nisso a semana que vem? Ou, nossa, eu tô muito atarefado, tem muitas coisas do meu serviço, posso fazer isso depois, mais no fim do dia para você? Então, essa capacidade de negociação falta muito no Salvador, tá? Por quê, pessoal? Por que que tem hora que é tão difícil falar não, falar o que a gente sente, discordar, contrariar o outro? Porque a gente sente muita culpa. A gente sente culpa e medo de deixar o outro chateado. Isso é muito comum nos brasileiros. A gente tem um medo de causar conflito, de deixar o outro triste, tá? Tem uma lei muito interessante, uma lei inconsciente, que é da psicologia sistêmica, da área da constelação familiar, que é a lei do pertencimento. Isso é muito importante para a gente entender esse funcionamento. A lei do pertencimento, ela nos diz que para nós, seres humanos, é muito importante pertencer a um grupo, se sentir aceito, amado, se sentir aprovado, reconhecido. Esses são sentimentos muito importantes para o ser humano. Então, é muito comum que às vezes a gente se anule para se sentir aceito ali por aquele grupo. Porque se eu falo um não, eu corro um risco tremendo de ser excluído, da pessoa não gostar, da pessoa se distanciar de mim, da pessoa me reprovar, né? E pode acontecer, porque a gente não controla o comportamento do outro, como o outro vai reagir se ele for contrariado, né? Isso não diz respeito a mim, eu não posso me responsabilizar pelo modo que o outro escolhe agir quando ele é contrariado, tá? Quando ele é frustrado. Tem gente, inclusive, que reage muito mal. Tem gente que quando é frustrado, ele desconta essa raiva no outro que o frustrou, né? E ele retalia, ele exclui, ele se vinga. Mas mesmo assim, gente, eu não posso assumir essa responsabilidade para mim. Porque imagina, cada pessoa é de um jeito.
Se eu for viver uma vida para não contrariar ninguém, com medo da reação do outro, eu vou viver uma vida inteira anulado, uma vida inteira não me permitindo a existir. A gente precisa muito se permitir a existir, ser quem a gente é, deixar essa nossa espontaneidade, da nossa essência aparecer, né? Viver. Então, a consequência é muito grande na minha vida, o impacto é muito grande na minha vida quando eu não permito que eu exista na minha espontaneidade, tá? Na minha forma autêntica de ser. Então, em busca desse pertencimento, eu vou me anulando e vou buscando esse amor do outro e carregando essa culpa enorme, né, de tentar um pouquinho, às vezes, pensar em mim e mesmo assim não conseguir me posicionar. Esse é o salvador. E o círculo vicioso do boicote dele é nesse momento em que ele pensa, né, a situação gatilho é qual? A pessoa pede algo para ele, um favor, uma ajuda, às vezes ajudas, por exemplo, financeiras que ele não tem nem condições de fazer para ele, ele vai lá e faz para o outro. Ele se endivida. Isso acontece muito, só para não falar não para o outro, né? E aí ele começa a se boicotar a hora que ele não se permite ser ele mesmo. Ele sente culpa e fala, não posso dizer não, não posso chatear essa pessoa, frustrar essa pessoa tão boa para mim. Ele confunde tudo, porque não é porque a pessoa é boa pra gente que a gente não pode falar não, tá certo? E aí ele começa, né? Então vem a situação gatilho, alguém pede um favor, ele não se permite a dizer não, porque ele dá significados para isso muito negativos, como se ele fosse um grande egoísta, uma pessoa má. E aí ele se anula para dizer sim e começa a se colocar em situações que às vezes ele nem dá conta de gerenciar todo o rolo que ele arruma para a vida dele, só para ser aceito, para, né, não dizer o não. E aí a vida dele vai perdendo sentido, ele vai ficando muito sem energia de vida, muito desanimado. E aí ele é muito bom para todos à volta dele, menos para ele, né, pessoal? Isso é muito desgastante. Uma hora ele vai realmente desanimando de viver, nem tem planos mais, nem tem sonhos, porque ele não consegue respirar, tá todo mundo ali em cima dele e as pessoas não percebem, mas elas vão, é gostoso ter um salvador ali do lado, é inconsciente, elas vão aproveitando e pedindo mais coisas e pedindo cada vez favores maiores, porque elas não percebem que aquilo tá desconfortável para o salvador, porque ele não mostra isso para ninguém. Às vezes tenta mostrar e não é compreendido e ele nem se atreve a ter um posicionamento mais firme, tá? Então essa importância de entender que em alguns momentos realmente eu não vou pertencer àquele grupo mais, realmente talvez eu serei excluído, mas eu tô sendo autêntico comigo, eu sou fiel à minha essência. E aí eu busco novos grupos para pertencer, novas pessoas para ter relacionamentos saudáveis, com afinidades de pensamento, em que essas pessoas podem me respeitar como eu sou. Então as pessoas podem gostar da gente, mesmo a gente dizendo não para elas. Isso é possível. Existem pessoas assim, a gente precisa procurá-las e se permitir conviver com pessoas assim. Ok? Obrigada, pessoal!